No livro seguinte, sabe o que ele falou? Existem os espíritas desocupados que contaram até quantas vezes eu falei em cigarro. Eu falei, olha, o homem está atrás de mim, eu que me cuide, né? Eu que me cuide, né? Eu não sei porquê, talvez tenha sido coincidência. Nesses últimos anos eu levei 4 tombos que poderiam ter sido mortais, né? Mas não foram. Alguém botou a mão embaixo, né? Mas foram pesados, tombos muito pesados. Eu analisei 15 obras dele. Ele pega então essa figura venerável do Dr. Inácio Ferreira, um homem que viveu de 1904 a 88, desencarnou com 84 anos de idade, né? Ele pegou algumas características pessoais dele. O Dr. Inácio era um pouco, assim, não era ríspido propriamente, mas ele era aquela franqueza meio rude, né? Como nós dizemos lá em Minas, pão, pão, queijo, queijo, né? Pá, pá, ele falava mesmo. E ele fumava muito. Então ele pega essas características e põe lá. Agora, o que ele fala no livro, olha aí. Nós tivemos notícia da fundação do Hospital Esperança no Mundo Espiritual, através do Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Pereira, que foi fundado o Hospital Esperança no Mundo Espiritual, que recebe lá muitos espíritas desencarnados. Eu entendo isso. Por quê? Porque muita gente que conhece espiritismo e tem alguma iniciação espírita, né, não tem condição já de chegar no mundo espiritual prontinho, ainda vai ter um tempinho ali de hospitalização e tal, e tal, e tal, né? Então, esse hospital, eu entendo que muitos espíritas vão lá, porque dali já saem pronto, porque já tem um conhecimento do mundo espiritual, etc. Pessoas que não têm conhecimento do mundo espiritual, primeiro vão se surpreender, não vão nem aceitar que continuam vivos, embora não estejam mais encarnados. Tem todo um processo diferente. É a mesma coisa você pegar uma criança que já cursou as primeiras séries do curso básico, com a criança que já está no ginásio. Se você receber as duas, para encaminhá-las para o ensino, vai ser diferente. Você seleciona para cá o que tem esse nível e para lá que tem esse nível. Não digo nível moral, que nós tenhamos nível moral melhor que os outros, mas tem um conhecimento já da vida espiritual. Então iam para lá esses espíritos. Mas o Dr. Inácio diz que está cheio de espíritas lá, porque muitos espíritas estão todos desencarnando obsidiados. E ele diz que ele é o diretor do hospital. E ele fala, eu não sei quando é que vou me livrar desse karma. Gente, qualquer espírita mais ou menos equilibrado, você fala para ele, você vai trabalhar no mundo espiritual quando você desencarnar. Você tem certeza? Graças a Deus. Se o Chico falar para mim que eu vou continuar o meu trabalho, falasse para mim, eu ia ficar feliz da vida, né? Vou continuar o meu trabalho. Na verdade, todos nós continuamos a fazer aquilo que estamos fazendo. Por isso você procura fazer direito as coisas, porque nós vamos continuar a fazer aquilo que estamos fazendo na Terra. A morte não degrada nem eleva ninguém. A morte é apenas um banho revelador. E ele reclama, quando é que eu vou me livrar desse karma? Também sou suscetível a periódicas crises de depressão. Afinal, ao que me consta, ainda sou gente, não é? Diretor de um hospital psiquiátrico do mundo espiritual, dizer que acorda com depressão. Está danado. Isso é para desanimar muita gente. Sobre a questão, vocês já ouviram falar essa tese, quando eu estou muito educado, eu falo nefasta, que Kardec reencarnou-se como Chico? É uma das invenções da treva, mais absurda, mas tem muita gente que embarca com isso. O que adianta eu ficar discutindo, perder horas e horas de discussão, para saber que Kardec... para discutir que Kardec não reencarnou como Chico ou vice-versa, ou que o André Luiz foi Carlos Chagas. É outra coisa que a treva usa muito para nos distrair do trabalho, né? Sobre a questão de Chico ser Kardec, olha aí, no livro Na Próxima Dimensão, ele diz, são notáveis as coincidências ou pontos de contato entre as duas personalidades, inclusive na semelhança física. Você vê, é tão absurdo, ele faz tão pouco do bom senso, da inteligência do leitor. Como é que eu vou dizer que o Chico parecia com Kardec? Diz que é semelhança física.
Do outro lado do espelho, está aí, ó, no seu livro. O espírita tem a mania de sempre se julgar com a verdade. Ele ataca profundamente os espíritas, ataca o movimento espírita, a Federação Espírita Brasileira, né, o espiritismo de um modo geral. Olha o que ele diz. Porque perguntaram a ele, por que o senhor não volta lá para o sanatório e vai se comunicar lá? O médium me acolhe, me agasalha, abre a boca e só deixa passar o que não conflita com seus pensamentos. Sendo assim, o que vou fazer lá? Passar raiva? Passar raiva eu passava na condição de doutrinador, de dirigente dos trabalhos mediúnicos do sanatório, que fui por mais de 50 anos. Para quê? Só se for para xingá-lo. Você vê se um espírito equilibrado fala isso, né? Por favor, senhor médium, senhor revisor, não me queiram tolher a liberdade de dizer o que penso, da maneira que penso. Aliás, para que sabe que sou eu, basta mesmo que eu abra a boca ou que acenda um cigarro. O mundo espiritual fala isso. Vou dizer a vocês o que penso. Os meus gatos que ainda sobrevivem no sanatório, apesar da vontade de alguns de expurgá-los, serão melhores intérpretes dos meus do que os médiuns que andam por lá. Porque desacreditar a mediunidade mesmo. Os médiuns não querem estudar, não querem disciplina, ficam parados ao redor da mesa feito robôs. Nem pensar eles pensam, esvaziam a mente de ideias esperando que os espíritos façam tudo. Está diminuindo todo o valor do médium. E depois mentem. Ele fala generalizadamente. Dizem que são inconscientes, que não se lembram de nada. Nós, os considerados mortos, em matéria de mediunidade, temos de nos considerar com essa percentagem, 30% nossos, 70% do médium. Quando, pelo menos, são 50% de cada lado, vá lá. Isso aí é para denegrir a obra do Chico. Fala assim, então, possivelmente, pelo menos 50% da obra de André Luiz veio da cabeça do Chico. Pode ser até 70% que ele fala. É exatamente para semear a desconfiança no meio espírita das obras. Nós temos a obra do Chico. Eu acho que a obra de André Luiz é uma obra que veio desdobrar a terceira revelação. Se Kardec diz o quê, Chico, através de Chico, no André Luiz, como se dão as coisas, né? Raro o médium que nos permite o empate. Isso sem falarmos nos médiuns que vivem colocando palavras inteiramente suas em nossos lábios. Os médiuns de hoje querem improvisar. Quanta mistificação. Fala, doutor Inácio, esse livro, o Bacelli pretende ter entrevistado o doutor Inácio, como se o doutor Inácio estivesse ali na frente dele, espírito, e ele perguntando para o doutor Inácio. Ele tem tão pouco respeito pelo leitor que não explica como é que foi, se foi psicografia, se ele ouviu e escreveu, não. Aí ele faz uma defesa prévia, atacando aqueles que analisam, né? É óbvio que, no mínimo, ouçamos com o respeito que nos deve merecer todo ceareiro bem intencionado, só que ele não era. Sem a pretexto de discordância e interpretação pessoal dos temas abordados, caçar-lhe o direito de falar, estendendo ao além-túmulo as sombras dos tempos medievais que, infelizmente, ainda pairam na terra. Ele me chamou mesmo de inquisidor, né? Ele me escreveu. Isso aí toda pessoa é potencialmente um médium. Olha o que ele pergunta. Quanto mais perturbada, mais médium. Pobre Chico, né? Chico era o mais perturbado dos outros, né? Porque é muito médium. Quando se trata de estupro, creio que se deve dar à mulher o direito de decidir e respeitá-lo, seja qual for. Ele aí está legitimando o aborto em caso de estupro. E o espírita consciente nunca vai aceitar, se a criatura foi estuprada, o estuprador ou aquele que vai se reencarnar é um trio que tem ligações do passado. É um processo doloroso que agride a dignidade humana e etc., mas não tem. Eu tenho 2 filhas, já são casadas, já são adultas, mas não são muito velhas, eu já casei meio velho, né? Mas tenho uma neta muito querida. Se ela tiver a infelicidade de ser estuprada, eu vou lutar com todas as forças que eu tiver, com toda a minha autoridade de avô,
para que a reencarnação venha a termo. Para isso nós estudamos lei de causa e efeito, etc. Porque geralmente o estuprador tem ligação ou com aquela mulher ou com o reencarnante, ou os três têm ligação entre si. Mesmo que ela decida pelo aborto, a sociedade não pode obrigá-la a arcar com as consequências de tal violência. A pretexto de ética religiosa ou que valha, não podemos traçar regras de comportamento para os outros. Não somos nós que estamos traçando regras. É a doutrina espírita que nos ensina que o aborto só é possível diante de um caso, por exemplo, né, daquela gravidez pôr em risco a vida da mãe. Então a gravidez do anencéfalo deve ser interrompida? Isso aí estava que era a história de anencéfalo. Depois a ciência mostrou que muitos anencéfalos não eram anencéfalos e muitos sobreviveram. Se os pais, e principalmente a mãe, tomarem decisão após a confirmação do diagnóstico, cabe-nos, repito, acatá-la sem recriminações. Recriminar, ninguém tem o direito de recriminar, mas se você estiver na sua esfera de decisão, você deve decidir, né? O senhor está fazendo graça, não? Estou provocando. Provocando a quem? Os espíritas ortodoxos. Gosto, adoro fazer isso. Ele é um debochado. Para quê? Para que eles saibam que não podem me calar. Ele quer mostrar sempre que ele é o tal, é o bom. Que não são os donos do movimento, nem tampouco espíritos missionários que se supõem. São, na verdade, um bando de ingênuos. Tenho dito, me segurando para não dizer mais. Só para determinado jornal, diz o médium para ele. Respondi a 3 entrevistas que não foram publicadas. Eu sei também quem manda você não contemporizar. Olha o conselho que ele dá para o médium. Faça política, é o que esse pessoal quer, ser bajulado. Diga que eles foram personalidades ilustres em vidas anteriores, ligados a Allan Kardec, etc. Você não mente? Como é que quer fazer parte da panela se não entra nela? Corrompa-se e terá acesso. Isso é conselho que o espírito dê para o médium. Você é contra, isso aí é no livro Chico Xavier Responde. Ele pôs barbaridades na boca do Chico nesse livro. É outra entrevista que ele disse que entrevistou o Chico, o espírito desencarnado. Ele pergunta a mesma coisa, a mesma pergunta. Creio que o assunto seja pertinente ao livre-arbítrio dos genitores. Isso aí, essa resposta, vocês viram, é igual a que ele deu no caso do... Em caso de estupro, é lícito o abortamento? Em caso de estupro, a única vontade que deve ser respeitada da mulher que foi vítima de semelhante agressão. Ele põe isso aí na boca de Chico Xavier, desencarnado. Resposta idêntica dada pelo doutor Inácio. Mas você não era Allan Kardec desencarnado? Essa tese nefasta, né? Que muito espírita fica perdendo tempo fazendo pesquisa, em vez de tratar de estudar a doutrina espírita, de trabalhar no centro, até de fazer campanha do quilo, etc. Orar, pelo menos, para aprimorar-se um pouco, né? Fica aí fazendo pesquisa para ver quem era quem. E quem vocês pensam que era Allan Kardec? O Chico teria respondido. Quem que vocês pensam que ele era? Olha como ele quer diminuir a figura de Kardec. E o que teria de dizer aos que afirmam que André Luiz fez literatura de ficção? Porque há pessoas que já falaram isso, né? Pessoas contrárias ao espiritismo. Isso é ficção. Olha o que ele responde. Que a ficção sempre se antecipa à realidade. Quer dizer, a obra de Chico é ficção. E quem foi Hippolyte Léon Denis Arrivai? Eu perguntei em Brasília, em 1981, para um professor de francês na França, estava lá no Congresso Mundial de Esperanto. Eu falei, você é professor de francês na França? Sim, sou. Você conheceu um homem que reformou a gramática francesa do século XIX e tal, disse assim. Falei, Hippolyte Léon Denis Arrivai. Oh, sim, grande. Kardec teria deixado o nome se ele não tivesse codificado o Espiritismo. O Espiritismo prejudicou a biografia de Kardec na França. Porque se ele tivesse publicado só os comentários dele no Livro dos Espíritos, os pensamentos dele, ele estaria na galeria dos pensadores franceses. E quem você pensa que foi Hippolyte? Alguém que, se não fosse os espíritos, teria vivido o mais completo anonimato. Kardec deixou um punhado de livros publicados. Um homem comum, como tantos outros que vivem esquecidos dos homens. Aí o doutor Inácio dizendo, o diretor do hospital, acordando mal-humorado,
respondi ao cumprimento de Manuel Roberto com um simples muxoxo. Fui direto para o meu gabinete. Ele ficava mal-humorado lá como diretor do hospital. Agora essa aqui é terrível. A situação, conversando com um outro espírito, que desencarnou também como ele, bem idoso. Olha o que ele fala. Essa resposta até é imprópria para menores. Não, tem muita coisa bárbara, né? Nos livros dele. E tem de rezar muito, Longino, para não fazer besteira. Eu sei dizer palavrão, tirar a roupa. Veja se isso é conversa de um espírito. Para mostrar o quê? Se bem que agora com o Viagra a gente reage. É doloroso, a gente não sabe se ri ou se chora quando vê uma coisa dessa. O meu interlocutor gargalhou. Impagável, doutor. Veja se essa é conversa de dois espíritas no além. De dois espíritas normais, é. Porque tem um outro livro que eu não transcrevi aqui, uma conversa dele com Hernando Guimarães Andrade, grandes espíritas, contando anedota lá e coisa e tal, né, no mundo espiritual. Se não cuidarem, se cuidarem, não chegarão à minha marca com os cigarros que fumei a vida toda. Aí ele fazendo apologia ao fumo. Alguns estão irreconhecíveis com as rugas que têm no rosto, contando das velhas lutas, das lutas que enfrentaram na vida. Ele está falando, eu estou aqui agora, mas aqueles meninos que eu deixei lá com 30 anos estão todos velhos e rugados, entendeu? É isso que ele está se vangloriando. E ele, olha o que ele fala. Coitados, e eu nesse outro lado remoçado e forte, simpático como sempre fui, tendo de me esconder do assédio da mulherada. Esse Herdeiros do Novo Mundo, esse aqui é um outro autor, surgido lá do estado de São Paulo. Ele escreve resolvendo fazer logo de cara uma apologia à Arca de Noé, como se tivesse sido uma realidade, né? Eu não vou passar porque já estou esgotando o tempo. Mas só esse absurdo. Diz ele que a Terra então já está sendo expurgada dos espíritos perturbadores, criminosos, assassinos, etc. E que esses espíritos estão sendo levados para a Lua, para ficarem lá aguardando a passagem do planeta. E ele adota a tese do Ramatiz, que o planeta vai passar aqui. E que a nave, pelo menos, tem 27 pisos, porque ele disse que estava no 27º piso conversando com Bezerra. Mas que lá nos pisos primeiros eram espíritos primitivos, e que precisavam ainda de se alimentar de despojos sanguinolentos, essa coisa toda e tal. Ora, veja, espírito primitivo que está aqui na Terra não vai sair. Vão sair aqui espíritos intelectualmente avançados e maus. Espíritos atrasados intelectualmente, não vão embora, não, né? E os dois estão conversando. E aí Bezerra teria dito para ele, veja Bezerra, coitado do Bezerra, ainda vai comandar uma retirada de espíritos perturbadores daqui. Aí eles estão conversando, quando eles veem o planeta chegando lá, Bezerra aponta, olha o planeta, está vindo para cá nessa velocidade imensa, vamos nos afastar um pouco, porque a vibração desse planeta é muito primitiva. É a mesma coisa eu falar, meu irmão, vamos afastar um pouquinho daqui, porque a Lua está muito ruim, né? Não é para fugir da luz da Lua, não, para fugir do magnetismo da Lua. Isso é uma irracionalidade que qualquer criança não aceita uma coisa dessa. Mas eu tenho aí, minhas irmãs e meus irmãos, mas o tempo aqui foi curto, né, para mostrar outras. Eu tenho ainda mais 50 slides, né, que eu sabia já, porque eu fiz esse trabalho com 2h30, né, aqui tem 1h30 só, né. Mas agora entra aí a falar, desacreditar médiuns também, etc. Esse livro Mereça Ser Feliz, alguém que leu a obra do médium Vanderlei Soares de Oliveira, ele profissionalmente é psicólogo, e o espírito que se comunica por ele dizendo que é Hermance de Foucault é muito sábio, é uma obra difícil de você, mas atrás de todos os ensinamentos tem um recadinho negativo para os espíritas, de desconforto, desconsolo, etc. Né? E diz que está havendo no meio espírita muita exigência dos dirigentes dos trabalhos, havendo muita exigência, pessoas assim que
desrespeitam aqueles trabalhadores, etc., para insuflar a reação negativa dos trabalhadores. E nós sabemos que o mundo espiritual se organiza na base da hierarquia, etc. Então é para levar a criatura a se rebelar contra os organizadores do trabalho. Chama de disciplinadores, de intransigentes, normatizadores. E eu lembro então dos conselhos de Emmanuel, de André Luiz, etc. E tem um outro aqui, essa pomada Esperança. Pomada Esperança diz que foi feita, preparada. Eu vi a fotografia deles, um latão dessa altura, desse tamanho assim, e o médium mexendo com a pá. Diz que ela traz essências de planos espirituais superiores. Só que eles patentearam a pomada. E se é para o bem da humanidade, deixa que fabriquem, né? Não, a receita é patenteada e é guardada em segredo. Aí esse aqui, ele mistura, esse Pai João, é outro que o Robson Pinheiro, que está querendo trazer a Umbanda para dentro do Espiritismo. Eu respeito a Umbanda. Há umbandistas e trabalho de Umbanda muito nobres. Agora, Umbanda é Umbanda, Espiritismo é Espiritismo, né? E ele quer misturar as coisas, né? Agora, eu só queria mostrar para vocês os efeitos terapêuticos dessa pomada. Olhem aí, vão olhando bem depressa. A pomada cura isso: proliferação de larvas, infecção de aura, purgação energética contínua, acoplamento de elementos vivos de magia, incluindo aparelhos parasitários. Eu não sei nada do que é isso. Mal olhado, quer dizer, então você lambuza de pomada, você não tem mal olhado. Acúmulo de matéria mental mórbida proveniente de sentimentos repetitivos. O que é sentimento repetitivo? Acúmulo de matéria mental de angústia em função de estado crônico de insatisfação. Quer dizer, a pessoa está com depressão aí, toca a pomada nele. Tem mais, formação de coágulos dos chakras que podem ser comparados ao colesterol LDL ou maligno. Acúmulo de matéria fluídica infecciosa decorrente do uso de medicações alopáticas. Então você não precisa tomar cuidado com o remédio. Formação de idioplastias autônomas que produzem campo mento-energético, desvitalização e tal. Alterações na constituição da composição da aura dos predadores naturais presentes nos ambientes cujo campo espiritual é de baixa frequência. E depois ainda tem esse Robson Pinheiro, que esse aí quer trazer mesmo a Umbanda para dentro do Espiritismo. Eu respeito a Umbanda. Umbanda tem umbandistas sérios, trabalhos sérios que curam, ajudam muita gente. Mas Umbanda é Umbanda, Espiritismo é Espiritismo, nós não podemos misturar. Vocês me perdoem ter corrido assim, não ter terminado o trabalho, porque o trabalho foi programado para mais. Mas quem quiser, eu deixo o meu e-mail aí. Agora tem as coisas atribuídas até a Chico Xavier, que vocês arrepiam se ouvissem. Aí, ó. Análise de livro mediúnico. Quem quiser, anote, me peça que eu mando as análises todas. Tenho 20 e poucas análises, né? Aí se tiver estômago para ler, como eu tive estômago para ler também, para escrever isso aí. E quem tiver interesse em evangelização da criança, pode baixar esse site aí, que recebe os planos de aula, só imprimir e usar. Pode usar no culto do Evangelho no lar, né? Para lar onde houver criança, o culto do lar deve ser voltado às crianças. Culto do Evangelho no lar, minha gente. Muitos lares espíritas estão deixando de usar essa bênção. Quando você faz o culto do Evangelho no lar, você ilumina a sua casa. Imuniza a sua casa contra os efeitos de espíritos inferiores que podem atrapalhar a sua vida e etc. Quanta gente sofre até problemas físicos que não teriam aparecido se usasse a oração em casa. Meu lar, meu santuário maior. Nós não temos templo religioso. O templo nosso deve ser nosso lar. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos ao José Passani, se assim me permite chamá-lo. Não agradece não, eu que agradeço vocês, tenho tido paciência, porque isso fica aqui na minha garganta, quando eu tenho a oportunidade de botar para fora, eu dou graças a Deus. Que bom então, né? Que contribuiu muito com a nossa noite, nosso conhecimento,
que trouxe informações valiosíssimas a fim de refletirmos. Essa casa, passamos, ela é nova ainda, mas ela completou 61 anos no mês passado, no mês de maio, e nós todos que nesse momento nos encontramos como tarefeiros dessa casa, nos esforçamos para manter os princípios doutrinários dos quais ela foi fundada e dos quais nós aprendemos. E é importantíssimo que nós, como comunidade espírita, tenhamos esse discernimento, porque quando cada um de nós está lá fora e nos dizemos ser frequentadores da casa de Jesus, nós estamos sendo da casa de Jesus. Então é preciso que tenhamos amor, respeito e que junto consigamos levar esse projeto há muitos anos à frente. Nós temos diversos grupos de estudos, diversos dias e horários na casa, estão todos convidados, porque tivemos a prova aqui do quanto precisamos ainda de obter conhecimento. Foi uma honra recebê-lo. Nesse momento, então, convidamos a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para juntos, em sentimento e em pensamento, agradecermos a Deus, nosso Pai, Criador, que nos concedeu a dádiva da vida, a Jesus, o nosso mestre e amigo, pelas suas lições de amor e de paz, ao Sr. Allan Kardec, que nos legou a doutrina espírita, ilumina as nossas consciências e nos liberta dos atavismos, nos propondo a fé raciocinada. Abençoada doutrina, que nos permite a melhor compreensão da proposta do Divino Jesus e que nos oportuniza encontros como estes, onde bebemos da fonte cristalina da lucidez, do trabalho abnegado de servidores encarnados e desencarnados, que nos convidam a libertar a nossa mente, a fim de que saibamos reconhecer a verdade que liberta. Abençoa, Mestre querido, os nossos bons propósitos, permitindo-nos sermos fiéis aos teus ensinamentos, para que saibamos, em todos os instantes da nossa existência, dar testemunho da nossa fé, levando esperança, consolação, refazimento a tantos que ainda sofrem, desconhecendo o horizonte da imortalidade que o Espiritismo nos revela. Que neste ambiente, onde recebemos as bênçãos dos amigos maiores, possamos nos inspirar para que a nossa caminhada nesta jornada redentora seja concluída com alegria e que as nossas atitudes e palavras espelhem o amor de Deus para todos nós. Que a tua paz, Senhor, esteja
em nós e que saibamos repartir das bênçãos que recebemos com todos aqueles que transitam conosco. Que assim seja.